Alô, alô. Oi, agora sim. Nossa, agora tá com um áudio bom, parece microfone da Globo. Agora sim. Agora sim. É, é que eu tava falando aqui, você saiu, né? Daí, tá tudo bem. Me desculpa. Então, o negócio é o seguinte. Dizia eu aqui, né, que quando a gente tá fazendo essas contas, a gente tem algumas coisas intuitivas do nosso cotidiano, mas a gente precisa matematizá-las. Uma delas é o espaço amostral. Parece besta o que eu vou falar agora, mas é o espaço amostral que vai definir que conta você vai fazer. O tipo de espaço amostral que você tem que vai definir isso. Porque vai ter vários métodos estatísticos de resolução, muitos, mas aquele que você vai definir vai ser definido pelo tipo de espaço amostral que você tem. Então, por exemplo, né, nós temos um tipo de amostral como assim, tempo em horas até a falha de um equipamento. Perceba que o tempo, a princípio, ele vai até o infinito. Não sei quando o equipamento vai estragar, certo? Não sei. Então, ele pode estragar no momento zero que eu ligo o equipamento até o infinito. Muito bem. Então, tendo em vista isso, né, é um tipo de espaço amostral, que é, por exemplo, diferente do próximo. Esse, de certa forma, é um tempo amostral infinito. Agora, o número de itens defeituosos em uma linha de produção, ele vai ser sempre limitado pela quantidade de itens nesse meio, né? Que é, sei lá, quantos fazem num dia. Vai lá. Ocorrência ou não da ruptura, que tu tem sim ou não, é um tipo de espaço amostral, vou usar uma palavra bonita, bionívoco, né? Ele te dá duas possibilidades apenas, isso acontece muito, né, na estatística, sim ou não, cara ou coroa, assim vai. Sequências de caras e coroas verificadas no lançamento de uma moeda 4 vezes, beleza, a gente compreende bem a probabilidade de uma moeda, mas um lançamento de moeda. Mas se a gente pegar essa uma moeda e jogar ela 4 vezes, daí a coisa pode mudar. E, por exemplo, esse tipo de problema é o que mais aparece. E, claro, a gente vai estudar. E lançamento de uma moeda até que apareça cara pela primeira vez. Veja, também tem a ver com moeda, mas foi feito com uma estrutura diferente. Também é infinito, de certa forma, porque saber quando é que vai sair, né? Cara, sei lá. Muito bem, então é para você entender, eu só estou falando assim nesse primeiro momento, para você entender que existem vários tipos de espaço amostral diferentes, beleza? Uhum. Entendido isso? Então tá bom. Entendido. Então tá bom. Tava tentando arrumar meu microfone aqui também, já que o seu deu pau, também estou tentando fazer um negócio que fica um pouquinho mais confortável. Muito bem. Agora sim. Que mais a gente tem aqui? Eventos, né? Então, por exemplo, você tem alguns eventos possíveis, alguns eventos impossíveis. Por exemplo, uma coisa muito besta, se você vai jogar um dado, você nunca vai ter um resultado 7 no dado, né? Se você vai jogar o dado uma vez. Então, seria uma possibilidade impossível. Né? Então, essa coisa do impossível é o que vai limitar muitos tipos de resolução. A probabilidade vai também te dar a possibilidade de fazer a conta mais fácil. Por exemplo, digamos que cheguem para ti e falem: poxa, eu quero jogar 10 moedas e quero saber, quero a probabilidade de mais do que uma cair cara. Bem, mais do que uma cair cara, pode ser que duas caem cara, três caem cara, quatro caem cara, cinco caem cara, até 10. Então, se tu for calcular a probabilidade de cada um desses casos, vai demorar. Talvez seja mais fácil você calcular aquilo que você não quer. Às vezes é mais fácil. E vai facilitar a nossa vida muito. Por quê? Porque a gente está limitado, né, aos tipos de evento que a gente tem. A gente sabe que existem uma quantidade finita de eventos. Muito bem, é só que no caso, né, seria de 0 a 10 caras, né? Você não vai jogar mais 10 moedas, pra gente, né, nesse exemplo que eu dei. Né? Então, são só situações assim, bem práticas que eu vejo acontecer bastante em exercícios de estatística. Muito bem. Tempo em horas até a falha de equipamento. Ocorre falha em menos de 3 horas. Isso é um evento possível. Se a gente está falando de tempo. A falha pode ocorrer em 3 horas.
existe a probabilidade de, ou melhor, ocorrer até 3 horas, né? Em menos de 3 horas ou menos, né? Então existe a probabilidade de ocorrer em menos de 3 horas e mais de 3 horas, né? Veja que mais de 3 horas envolveria você calcular até o infinito. Existem métodos de calcular até o infinito, né? Mas às vezes é mais fácil calcular o que você não quer, no caso. Não é bem, a gente vai ver essas coisas. Números de itens defeituosos numa linha de produção, né? Menos de 5 itens, ou seja, a probabilidade de ter 0 itens defeituosos, 1 item defeituoso. São vários eventos aqui. Você tem, por exemplo, 5 eventos nesse caso. Ruptura da viga, cair somente caras, cair cara até terceiro lançamento. Então ele vai colocando todas as possibilidades de evento, né? Por exemplo, se eu jogo um dado, né, esse aqui não está aqui. Quais são os eventos? Ó, presta atenção que eu vou te fazer uma pergunta depois. Se eu jogo um dado, quais são eventos que podem ocorrer? Bem, pode cair o número 1, pode cair o número 2, pode cair o número 3, 4, 5, 6. Esses são os eventos, né? E se eu jogo uma moeda, quais são os eventos que podem acontecer? Cara ou coroa. Exato. Então, isso são os eventos. Às vezes, o que eu quero dizer com isso por isso que eu já estou te treinando. Às vezes, os eventos, eles não estão explícitos no enunciado. Tu tem que simplesmente ler, interpretar, né? A gente tem que usar um pouquinho do cérebro e pronto, né? Show de bola. E assim vai. Muito bem. Tá falando aqui sobre a existência de eventos certos, né? E eventos impossíveis. Muito bem. Evento impossível é você jogar um dado e cair 7, por exemplo. E assim vai, né? Agora, um evento que é certo, vamos pensar um evento certo. Não consigo pensar agora um exemplo de um evento certo que vai ocorrer com certeza. Sim. Um evento certo é, por exemplo, que 2 mais 2 é 4. Isso aí é certo sempre, né? Então não existe probabilidade associada a esse evento. Muito bem. Então a gente vai ver poucos desses na estatística. Seria inútil, né? Calculados. Ai, que mosca demoníaca. Muito bem. Então aqui nós temos duas situações que também vão aparecer em contas, né? Principalmente para você definir o tamanho do espaço amostral, que é a diferença de união e interseção. Isso aqui aparece muito. União e interseção. Nossa senhora, quanto aparece isso, está escrito. União é o quê? É você pegar todos os eventos possíveis em dois conjuntos, em dois espaços amostrais, no caso. Então, por exemplo, a gente poderia ter o espaço amostral dos números pares e dos números ímpares. A união seria todos os números. Você está somando todos eles. Você poderia ter, por exemplo, espaço amostral dos números até 10 e dos números até 20. Quem seria a união deles? Seriam, na prática, os números até 20. Porque se união é pegar todo mundo que está nos dois grupos, o grupo que conta até 20, de 0 até 20, já vai estar incluso ali de 0 a 10, né? Senão não chegaria até o 20, certo? A união tem isso também, não dá para ficar repetindo. Ou, por exemplo, numa sala de aula você pergunta assim, todo mundo naquela sala gosta ou de futebol ou de vôlei, né? Por exemplo, no esporte. Assim. Daí você pergunta, quem gosta de futebol? O pessoal levanta a mão. Quem gosta de vôlei? O outro pessoal levanta a mão. Daí, né, a união seria todo mundo que gosta de algum esporte, mas perceba, você tem que tomar cuidado a hora que você simplesmente soma quem gosta de futebol e de vôlei, porque pode ter alguém que gosta dos dois. Você não pode somar a mesma pessoa 2 vezes, senão você vai estar contando errado a quantidade de pessoas ali no estudo. Right? Muito bem. Tem a interseção. Aí, nesse caso, tem que separar o grupo, por exemplo. Tem que separar o grupo que gosta. E a gente vai ter uma conta, e o legal é que a gente vai ter uma conta específica para isso, que vai ajudar bastante no futuro. Que tem a ver com o carinha aqui de baixo, que é a interseção. E aí, quem gosta dos dois não pode gostar só de um. Quem gosta dos dois não. É meio lógico, né? Não dá pra tu gostar dos dois e dizer que não, eu gosto dos dois, mas eu gosto só de um. Não faz sentido, né? Você pode dizer que ele gosta de pelo menos um, né? Isso sim. Se eu gosto dos dois, eu gosto de pelo menos um.
Mas eu É, também gosto do outro, posso dizer assim. Entendeu? Assim, na matemática, essa frase. Assim, em português não faz muito sentido falar isso, né? Eu gosto dos dois, mas eu gosto de pelo menos um, mas matematicamente faz sentido. Quem gosta dos dois gosta sim, de pelo menos um, né? é. Muito bem. Para entender bem isso e fazer as contas, a gente precisa entender esse conceito de interseção, né? A interseção, ela, como o próprio nome diz, né, ela é aquela região entre, que envolve as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nesse exemplo aí do 0 até 20, a interseção, ela. Vamos dizer assim, tem um conjunto do 0 até 10 e tem o conjunto do 0 até 20. Eu quero juntar esses números. Quem seria a interseção? E a interseção seria de 0 até 10, porque são elementos que estão nos dois grupos ao mesmo tempo. Beleza? Aí 10. Uhum. Então, essa edição, no caso das criancinhas lá, eu gosto de vôlei, eu gosto de futebol. A interseção seria quem gosta dos dois, né? Muito bem. Então, existe também o complementar aqui. Existe também o complementar, que é o quê? É aquilo que a gente não quer. Eu não quero isso. Então, é o complementar. Digamos que o meu conjunto, ele é os números pares. Quem é o complementar? São os números ímpares. Que não tem ninguém Uhum. nos números ímpares que é par ao mesmo tempo. É isso aí que a gente vai ignorar por enquanto. Tudo é buelas. Aí, ó, nós já temos uns exemplitos interessantes aqui. Ele vai falando situações e a gente verifica coisas, né? Vamos lá. Uma fábrica produz processadores. Da linha de produção são retirados 3 processadores e cada um testado, classificando como B bom, D defeituoso. O espaço amostral associado ao experimento se a gente tirar 3, né? Pode ser bom, 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 D defeituoso, bom, bom, defeituoso. Veja que aqui parece que a ordem importa, e de modo geral ela tem que importar. Né? Porque veja, bombom, defeituoso, defeituoso, bombom tem a mesma quantidade de bons e de defeituoso, mas em ordens diferentes, certo? Uhum. Isso. E é isso. Meu Deus, eu preciso dar um jeito nessa mosca, senão eu vou ficar maluco. Cara, eu vou usar todos os meus poderes matemáticos para criar uma expressão estatística que diz qual é a relação que existe entre a quantidade de moscas que entram na casa e a temperatura. Eu percebo que quanto mais alta a temperatura, mais mosca entra. É incrível Sim, isso. mas por quê? Por Por quê? conta que Bem, o calor, explica para mim aí, geógrafo. é. Não, é porque o calor realmente ele aumenta a quantidade de matéria orgânica, né? Você está expelindo mais Hum, matéria orgânica de todos os jeitos. Então, ele vai estar atraindo mais insetos que se alimentam dessa matéria orgânica. Pode ver que Caraca. mosquito. Uai, isso aí é. Você falou, você Mas aí falou muito aí bem tá do. fazendo calor. Você me ensinou uma coisa do ponto de vista biológico, mas eu vou te ensinar uma coisa do ponto de vista físico, porque eu sou físico, na verdade. Não é que está Sim, me fazendo calor, fala. essa expressão está errada. A temperatura está alta, É, porque calor é sim, simplesmente a troca de energia entre corpos, né? Por exemplo, quando isso. você abraça Isso alguém e mesmo. você fica quentinha, a energia da pessoa está indo para ti, a gente chama isso de calor. Agora, o que está acontecendo Sim. aqui é que a temperatura está alta. De certa forma, o meio tá mandando calor para os corpos orgânicos, e daí eles aquecem. Mas o certinho é isso que eu acabei de falar. Agora vamos matar essa mosca, só um segundo. Enquanto isso, você dá Tá. uma lida aqui nos tipos de eventos que tem para a gente já fazer conta. Já Tá volto. bom.
Voltei. Muito bem. Aproveitei e fui no banheiro para não te incomodar de novo. Acredito que você já tenha lido isso aqui. É legal. Então tá aí umas definições. What else? Vamos ver. Ah, olha só. Sempre que a gente está falando de estatística, a gente tem que trabalhar com os resultados equiprováveis. Do jeito que está escrito aqui, ele não é tão interessante para a gente estudar. Então, toda essa minha vida aí de não entender coisa e refletir sobre o que eu não entendi para aprender um jeito melhor de explicar, eu bolei 2 exemplos que explicam bem essa situação. Do porquê que é necessário ser equiprovável, e isso, claro, vai te ajudar a definir melhor teu espaço amostral e assim fazer um estudo direito, né? Porque na hora que você estiver fazendo a sua tese, não vai ter ninguém para dizer para você, o espaço amostral é esse, que nem os exemplos estão dando aqui, né? Você vai ter que saber definir bem, senão vai dar merda. Ó, então, por exemplo, digamos que a gente jogue 2 moedas, né? Bem, se a gente pensar da forma escrita, vamos pensar assim, né? Na forma escrita, forma do português de Portugal aqui. Pode cair 2 caras, vamos dizer assim, 2 caras, né? Pode cair 2 coroas, certo? E pode cair um de cada, vamos dizer assim, né? Uhum. Beleza. Daí, isso quando a gente joga 2 moedas. Daí a gente poderia se perguntar, então qual é a probabilidade de acontecer cada um desses casos, né? Bem, uma vez que a gente sabe que a probabilidade de evento sempre tem que somar 100% ou somar 1, por exemplo, né? Se eu jogo uma moeda só, cai cara e coroa, né? Pode cair cara ou coroa, se eu jogo uma só, uma vez. Então a gente sabe, né, que é 50% para cada caso. Se somar vai dar 100%, né? Uhum. Ou a gente pode dizer que é meio, né, para cada. Normalmente a gente usa em número absoluto, então a probabilidade é 1. A gente pode dizer que é 0,5, etc, né? A questão é que normalmente na estatística a gente usa número absoluto, né? A gente não fica usando porcentagem o tempo todo. Então, a hora que vai pôr nos cálculos lá, eu colocaria que cara tem probabilidade meio e coroa tem probabilidade meio. Por quê? Porque sempre que você tem os eventos do espaço amostral, a soma das probabilidades tem que dar 100%, certo? Ou, no caso 1. No caso de um dadinho, se você sabe que tem 6 resultados possíveis, né? Pode cair esses 6 números. Então, pela lógica, é um sexto de chance para cada, que é a soma de um sexto com sexto com sexto com sexto com sexto vai dar 6 sextos, que é 1. 100%. 1 e 100% na estatística é a mesma coisa. Beleza? Uhum. Tá. Então, pela lógica, você mediria, provavelmente, que a probabilidade aqui, nesse caso, de você jogar 2 moedas, que a gente leu aqui, né, percebeu que pode ter os resultados podem ser 2 caras, 2 coroas ou um de cada, você provavelmente mediria, né, pela lógica que eu acabei de te explicar aqui, principalmente do dadinho, da moedinha, que é um terço para cada, né? Um terço, mais um terço, mais um terço. Daria todos os eventos possíveis, daria 3 terços, certo? Uhum. Isso, faz bastante sentido. Muito bem. Mas não tá certo isso. Não tá certo. Por que que não tá certo? Por causa desse cara aqui. Resultados equiprováveis. Quando a gente está falando de estatística, para a gente estudar a probabilidade, a gente sempre tem que estar trabalhando com possibilidades equiprováveis. Não é a mesma probabilidade cair 2 caras e cair um de cada. Não é a mesma probabilidade. E a gente vai ver isso do ponto de vista de uma outra forma de escrever o problema. Por exemplo, quando eu jogo uma moeda, vou jogar a primeira, moeda A, vamos dizer assim. Primeiro lançamento. Vou colocar aqui. Lançamento 1. Pode cair cara e pode cair coroa, certo? Uhum. Beleza, perfeito. Agora, no segundo lançamento, pode cair cara e coroa. Né? Você jogou a primeira vez, caiu cara. Depois você joga a segunda vez, pode cair cara ou coroa.
A mesma coisa aqui, caiu coroa, pode cair cara ou coroa. Então, a gente vê que na realidade tem 4 possibilidades. Tem a possibilidade cara a cara coroa cara e coroa coroa. Então, tem 4, tem 1/4 de chance para cada. E note que isso pode aparecer, né, por isso que esse esquema de árvore é muito interessante, de um ponto de vista também de cálculo matemático bem bonitinho. Ó. Um meio para cada. A gente sabe que é um meio cara ou coroa no primeiro lançamento. Segundo lançamento também, um meio para cada. Dependente do que caiu antes. Porque o que caiu antes não influencia no que cai depois. Eu até acho muito interessante que às vezes chegam uns caras para mim pedindo para eu ensinar eles a jogar na roleta. Já aconteceu muitas vezes. Cara, não existe isso de estratégia para jogar na roleta. Porque não é porque caiu um monte de números em vermelho antes que existe uma probabilidade maior de cair um número preto depois. Não existe também uma possibilidade de força, tipo assim, ó, a partir da X chance vai cair tal. Não existe essa possibilidade. Existe. Porque o que acontece depois não tem nada a ver com o que acontece antes na estatística. É independente. É claro, no caso da roleta, né? Existem eventos que são dependentes, né? Por exemplo, qual que é a probabilidade do Vasco ganhar se choveu? Isso a gente chama de probabilidade condicional. Né? Às vezes a chuva facilita para um time ganhar, percebe? É só um exemplo. A gente vai ver muito dessa probabilidade condicional também. Por que eu estou te perguntando? Porque aí, na pesquisa, a pessoa pode pegar as probabilidades que favorecem um resultado que a pessoa quer colocar. Pode acontecer isso? Claro, tem muita gente que faz. Na verdade, as pessoas fazem isso o tempo todo. Olha só, tá As vendo? pessoas fazem isso o tempo todo até eu comprei um livro recentemente, Como Mentir com Estatística. As pessoas só pegam aqueles dados que influenciam. Favorecem. Claro. Isso aí é muito comum. Muito bem observado, senhorita. Agora, senhora, sei lá, se vai casar, acho que é. Muito bem. Então, o que acontece aqui? Ó, um meio. Daí, para encontrar qual é a probabilidade de ocorrer este evento aqui, que é o coroa, é só multiplicar esses carinhas. Aqui a gente já acha a probabilidade na hora, ó. 1/2 vezes 1/2. A gente já tinha concluído que tinha que ser 1/4, né? Ó, 1/4 aparecendo aqui. 1/4 é 25%. 25% para cada um dos casos. Vai ser a mesma conta para os outros casos. Beleza? Beleza. Show de bola. Então note, né? Por isso que é muito importante começar a pensar do ponto de vista matemático, né? Do ponto de vista gramatical, isso aqui tá certo. Sim. Pode cair 2 casas, pode cair um de cada. Mas se eu quero misturar o gramatical com o matemático, vai dar cocô. Sim. Né? Pois é. Outro exemplo muito bom. Dados, né? Se eu jogo um dado, beleza, eu sei que eu tenho 6 possibilidades de resposta. Mas se eu jogo 2 dados, joguei lá os 2 dadinhos. 12 possibilidades. Errou, 36. Tenho 36 possibilidades. Por exemplo, eu tenho 1 no primeiro dado, daí pode cair no segundo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí pode ter a outra situação, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Também é a mesma coisa. Opa, esqueci um aqui. Nossa, não cai 7 no dado, não. Nossa, tá vendo? Você falou que não pode, você não pode 7. Inventei um evento aqui muito louco. Inventei um novo geoide, né? Porque não existe como fazer um sólido que tem 7 lados. Sei lá. Né? Então aqui, ó. Aqui já tem 12, né? Daí, aqui, 3. Então eu acho que entendeu, né? Que nós vamos ter 36, né? Muito bem. Só que olha só o que acontece. Aqui, nós temos o evento caiu 1, 2, caiu 2, 1. Né? Daí a pessoa pode se perguntar, mas eu joguei os dados juntos e tal. Será que eu tenho que contar esse evento 2 vezes? Né? A pessoa pode se perguntar, uma pergunta razoável, né? Afinal de contas, são os 2 mesmos números, né? Mas a questão é o seguinte: sim, se você está considerando um espaço amostral de 36 elementos, né? São 36 termos lá no seu espaço amostral.
Porque a gente vai continuar a tabela aqui, a gente vai escrever 36 desses carinhas, né? Muito bem. Uhum. Então, se eu te perguntar qual é a probabilidade de cair 2 e 1, você vai olhar para a tabela e vai pensar, poxa, tem dois caras aqui que são isso que a pessoa está me perguntando em português. Se a pessoa te pergunta em Uhum. português, qual é a probabilidade de cair um dado e dois no outro, né? Pô, tem dois eventos. Então, assim, de Uhum. modo geral, eu vou dizer o seguinte, que a probabilidade é 2 sobre 36. Né? Esse 2 sobre 36 chances disso acontecer. É porque tem, né, Uhum. respondendo a pergunta, né, que a pessoa te fez, qual é a probabilidade de cair um num dado e dois no outro, nós olhamos os nossos conjuntos de 36 dados e percebemos que tem dois deles. E por que tem que ser assim? Porque dessa forma, todos os resultados ficam equiprováveis, né? Quero dizer, a probabilidade de cair esse cara aqui é a mesma probabilidade de cair esse cara aqui, que é a mesma probabilidade de cair esse cara Uhum. aqui, e assim vai, né? Tem que ser equiprovável. Senão, se você pensar de um modo diferente, mas daí os números se repetem e tal, pô, daí já ficou meio zoado, né? Porque vão ter números nessa estrutura que não vão aparecer em duas colunas. Tipo, esse cara aparece em duas colunas, certo? Mas Uhum. esse cara, o 1 só aparece aqui, o 2 só aparece aqui, o 3 só aparece aqui. É. Eles não vão aparecer em Na duas sua colunas. coluna equivalente. Exato. Então, tipo, é necessário a gente criar uma estrutura equiprovável para todas as possibilidades de resultados, certo? Então, Sim. por isso que eu tenho que pensar, poxa, aqui, né? Eu vou ter que colocar esses dois no meu estudo. Então tá bom. Já te adiantando uma coisa importante, né? Probabilidade, de modo assim, grosso modíssimo, é o que a gente quer dividido pelo que a gente tem. Né? A gente queria aquilo lá que em português foi me perguntado. E o que são esses dois caras. Então, por isso que o que a gente quer vai em cima. E o que a gente tem, que Uhum. ser todas as possibilidades dessa coisa que a gente está estudando, vai embaixo. Beleza? Então, Então, aí vem no jogo de loteria, né? uhum, Qual que é a probabilidade de dar meu jogo? Aí eles contam lá todos os jogos que foram feitos, todos os números que tem e aham, e o meu jogo. Todos exato. os jogos que foram feitos e o meu jogo. Qual que é a probabilidade do meu jogo dar? Exato. E se eu não me engano, por exemplo, a Mega Sena, ela vai até o número 60, né? Sim. As bolas lá na Mega Sena. Então, daí você pode calcular, baseado nessa informação, quantas são as possibilidades de cartela, que assim eu acho que, de modo geral, não estou pensando muito direito nisso, mas eu acho que é 60 fatorial, que é 60 vezes 59 vezes 58, isso vai dar uma carambada de valores, né? O Uhum. que. Não, na verdade não, falei bosta. Porque a Mega Sena, elas são 6 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai lá, escolhe Sim. os numerozinhos para colocar aqui. Só que tem 60 numerozinhos que você pode escolher. Então, na primeira opção, você pode escolher 60 números. A próxima, 59. A próxima, 58. A próxima, 57 números. 58. A próxima, 56. E Uhum. na próxima, 55. Pelo princípio Uhum. fundamental da contagem, que a gente aprende lá no ensino médio, a quantidade de possibilidades, então, de cartelas vai ser a multiplicação disso. Ok? Uhum. Daí, como você vai fazer um jogo, né, digamos, vai ficar um sobre essa possibilidade. Beleza? Beleza. Ou seja, uma probabilidade bem pequena de você ganhar. É. Eu Uhum. gosto de fazer um exemplo muito bom associado à gravidez. Porque esse aqui a pessoa grava Uhum. na hora. O princípio de independência de fenômenos na estatística, que é muito importante, e grava também essa questão aqui da probabilidade. Quando a pessoa fala assim que, não, mas a gente cuidou, impossível. Impossível. Por quê? Porque na Uhum. estatística, como você está vendo, existe essa questão da multiplicação de possibilidades, né? Ou no caso aqui de termos para obter o espaço amostral. Mas pela mesma lógica, a gente pode Uhum. buscar a probabilidade associada à multiplicação de probabilidade de eventos em separado. Então, por exemplo, se a gente está pensando na probabilidade de gravidez, né? Digamos que a pessoa toma aquele comprimido lá, pelo que me consta é 99% de chance de não engravidar. 99% de Uhum. chance é uma chance em 100, né? Então, em uma em 100 você tem a probabilidade de engravidar, né? Se você toma aquele comprimido. Só que também Uhum. tem outros fenômenos que estão associados à falta de gravidez, vamos dizer assim. Pelo que eu ouvi dizer, a mulher ela fica fértil, sei lá, 3 dias no mês. Vamos colocar 3 dias para deixar mais redondo. 3 de 30, então.
Também pode usar um outro contraceptivo, por exemplo, um que tenha 1/100, que nem a camisinha. Sei lá, tem outros métodos aí que podem funcionar. Por exemplo, um que eu uso, como eu tomo hormônio, eu tô supostamente infértil igual uma mulher, então dá para colocar um de 100 aqui também. E assim vai, você poderia colocar vários outros métodos aqui, né? Bem, qual que é a probabilidade, então, desse casalzinho engravidar só com esses poucos aqui que eu coloquei? 3 sobre, bem, 100, 10 mil, 1 milhão, 30 milhões. Nó, nó. Então não me vem com esse papo, não me venha com E esse sem gravidez. papo que engravidou porque a gente cuidou. Não, pô, 1/10 milhões aqui sem nem colocar tantos métodos. Fala sério, né? Nó. Poderia colocar Uhum. muito mais aqui. Entendeu? Então, de fato, a probabilidade ela tem essa característica interessante de ser obtida por meio de multiplicações. A gente até fez uma multiplicação aqui também para chegar à probabilidade, né? Então, esse princípio da contagem aqui é bem importante, tá? Beleza, agora você não esquece mais esse negócio de probabilidade independente. Porque perceba, veja, qual que é a questão aqui teórica? A pessoa, ela tomar o comprimido, independe dela estar no dia fértil. Também Uhum. depende dela, do namorado tomar hormônio. E assim vai. Ou seja, são Uhum. probabilidades independentes. Né? Esse Isso, conceito de independente. independência de probabilidades é muito importante. Né? O que eu jogo numa Cada um moeda. tem o seu. Cada, Exato. cada, cada formulazinha dessa tem o seu. Cada número tem o seu, a sua independência Isso. E daí, quando eu vou naquele par. procurar a probabilidade final, eu tenho que multiplicá-las. Essa é a questão. Sacou? Que nem aqui, o lançamento Uhum. 1, ou melhor, o lançamento 2, ele independe do que cai no lançamento 1. Então eu multipliquei direto. Só que vai ter vezes que Sim. depende, né? O que acontece num caso ah, depende do que vai acontecer no outro. A gente já vai ver esses casos. Tá bom? Por exemplo, eu tô lá tirando bolas de uma urna. Eu quero que saia uma bola amarela e tem 10 bolas amarelas. Eu quero que saia uma bola amarela no no segunda tirada de bolas que eu vou fazer. Se Hum. sair uma amarela na primeira, a probabilidade é diferente já de não ter saído amarela na primeira, né? Uhum. Então, existe essa dependência. Muito interessante. Então, ó, você pode Então, por ignorar. exemplo, a questão dos dados, né? Questão, por Diga. exemplo, dos dados de pesquisa também. Sim, Para ter claro. um resultado X, um dado pode depender do outro, Exato. Isso né? aí é muito importante. Como, por exemplo, foi na pandemia. Por isso que as pessoas elas estavam assim muito retardadas estatisticamente na pandemia, porque Uhum. elas usavam a distribuição gaussiana lá, você viu muitas vezes a curvinha, né, da Uhum. gaussiana, que é o sininho lá, né? As pessoas estavam usando aquela. Qual que é a característica mais qual que é a característica para a gente poder usar isso aqui? A característica é que os dados têm que ser aleatórios e independentes. Daí você pode usar a distribuição gaussiana, beleza. Acontece que numa pandemia não é aleatório e não é nem independente. Não é independente Sim. porque uma pessoa só pega a doença se a outra pegou, né? Então já existe uma Uhum. dependência ali de números do teu espaço amostral, que no caso são a quantidade de pessoas. Então já não era isso aqui. Só por isso, assim, o básico do básico. Mas, né, tinha outros motivos para as pessoas. Mas isso aí, então, é realmente para poder direcionar os resultados, né? Isso aí Exato, realmente exato, porque isso aí é realmente, porque aí você tá colocando só o que você quer mostrar. E exato. coisa Estatística é a que ordem de está espremer os dependente, números. porque se É, você colocar uma isso. coisa que depende uma da outra ali, você já vai ter outros resultados, e aí você Outro já vai tipo de estrutura para fazer a conta, exatamente. outra Como eu falei, estrutura. Uhum. na probabilidade, na inferência, a gente tem muitos métodos de fazer conta, né? Muitos modelos. Por exemplo, por que às vezes tu está vendo lá uma pesquisa eleitoral e tem uma pesquisa que é 2 pontos para mais ou para menos, ou tem outra que é 1 ponto para mais ou para menos? São métodos diferentes que eles usam, né? Então, é só um exemplo. Beleza? Olha só, eu preciso Beleza. realmente ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro, senão vai acontecer um fenômeno escatológico aqui na minha cadeira. Então, Uhum. dê uma lida aqui sobre a abordagem axiomática, que ela é muito Uhum. importante, essas fórmulas aqui. Principalmente essas aqui. Peço que você até anote, porque é muito importante. Já volto.
Uhum. Beleza. Pronto. Muito bem, então você Pronto. viu três coisas muito interessantes aqui. Primeiro, nossa, conta alto. A probabilidade, ela tem que estar sempre entre 0 e 1. A gente está falando isso aqui do ponto de vista matemático, né? É uma coisa meio óbvia. Estar entre 0 e 1 é que a probabilidade tem que estar sempre entre acontecer com certeza e não acontecer com certeza. A probabilidade é isso na prática. Uhum. De 0 a 100%.
Você nunca vai fazer um estudo de novo onde isso não seja verdade. Mesmo se eu chegar para você e perguntar qual é a probabilidade de cair 7 num dado, pô, você vai dizer que é zero, né? Então, de fato, é algo que ocorre, né? Tem que seguir a regra. Todo evento na prática que você constrói num espaço probabilístico, ele segue a regra, né? Muito bem. A probabilidade de acontecer todos os eventos do teu espaço amostral tem que ser 100%, né? Ou seja, qual é a probabilidade de correr o teu espaço amostral quando tu joga um dado? Ou seja, cair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, é 100%. Um desses caras vai acontecer. Muito bem. O negócio é o seguinte. Próximo. Aqui mutuamente exclusivos. O que ocorre aqui? Quando os eventos eles são mutuamente exclusivos, a união vai dar todo o teu espaço amostral, que a interseção dá zero. Por exemplo, você tem uma sala de aula onde tem meninos e meninas. A é menino e B é menino. Então, qual é a probabilidade de você escolher ou um menino ou uma menina? É a probabilidade de A mais a probabilidade de B, né? Porque eles são independentes, né? Quem é menina não é menino, a princípio. É assim sucessivamente, né? Pegou a ideia, né? É claro que vão ocorrer situações onde você vai ter eventos que se misturam um pouquinho. Mas, continuemos. Ah, claro, ó, aqui já vai chegar nessa possibilidade. Né? Note que aqui não tem interseção, não existe um meio menino, meio menina. Muito bem. Teoremas fundamentais do cálculo das probabilidades. Aqui, na prática, é uma aplicação daquilo que você acabou de ver. É isso, a probabilidade do conjunto vazio, ou seja, acontecer uma coisa que está fora do escopo, né? Eu vou jogar um dado, qual que é a probabilidade de cair cara? Não existe. Então é zero, né? Seja A e B eventos quaisquer. Muito bem, para eventos quaisquer. No caso, eu estou numa sala de aula e pergunto, quem gosta de vôlei, quem gosta de futebol? A união, ou seja, quem gosta de vôlei ou de futebol aqui? A probabilidade de você escolher alguém que gosta de vôlei ou de futebol vai ser a probabilidade de escolher quem gosta de vôlei, mais a probabilidade de escolher quem gosta de futebol, menos a probabilidade de escolher quem gosta dos dois. Veja como isso é óbvio. Porque digamos que você goste dos dois. Daí eu tô lá fazendo anotações. Qual é a probabilidade de quem gosta de futebol? Você levanta a mão, te anotei lá. Qual a probabilidade de quem gosta de vôlei? Te anotei lá de novo. Daí eu vou pegar meu estudo, tem tudo 2 vezes no estudo? Não, né? Vamos dizer assim, uma sala de 40 alunos, se eu for anotar e simplesmente somar, né, fazer a soma, depois eu vou ver lá, vai ter mais de 40 alunos na lista, né, se eu simplesmente pegar quem gosta de futebol e de vôlei, se tiver, claro, pessoas que gostam dos dois. Então, por isso eu tenho que excluir quem gosta dos dois, para eu pegar exatamente a quantidade certa, o número certo, né, de pessoas. Espaço complementar é 1 menos a probabilidade do espaço normal. O que isso ajuda? Isso ajuda naquela coisa que eu falei lá no começo da aula. Digamos que eu jogo uma moeda 10 vezes e eu quero que pelo menos uma vez caia a cara. Se pelo menos uma vez caia a cara, eu quero a probabilidade de cair uma vez, de cair, mais a probabilidade de cair 2 vezes, mais a probabilidade de cair 3 vezes cara, mais a probabilidade de cair 4 vezes cara, até o 10. Essa conta pode ser muito chata de fazer, porque são muitas contas, né? 10 contas. Mas, entendendo essa C, entendendo a ideia de espaço complementar, eu posso dizer que a probabilidade de cair o que eu quero é 1 menos a probabilidade de cair o que eu não quero. Então, se eu quero pelo menos uma vez cara, significa que eu, na prática, não quero que caia coroa, certo? Prática é isso. Então eu posso dizer que a probabilidade de cair pelo menos uma vez cara é 1 menos a probabilidade de não cair cara, né? Na prática é isso. Sim. Uma vez, pelo menos, é a probabilidade de não cair nenhuma vez. Ou seja, de 0 caras. Então, em vez de eu fazer 10 contas, eu vou fazer uma só. Vou fazer 1 menos a probabilidade de não cair cara. Uma vez só.
Vai cair 0 caras, né? Matematicamente falando. Pegou a ideia? Então eu tô reduzindo 10 vezes a minha conta, se eu entendo essa C aqui. Por isso é muito importante essa C. Muito, 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 muito. E é isso. Essa D aqui é meio bosta. Muito bem. Agora, a próxima matéria, ela é meio complicada. Probabilidade condicional, desde o ponto de vista de entender, de interpretar a questão, até o cálculo, já é um pouco mais complexo. Então, como a gente não tem muito tempo, eu vou só mostrar a fórmula para você, né, a probabilidade de acontecerá. Ó, pra quando você for estudar sozinha, né, caso queira. Uhum. A fórmula é o seguinte: a probabilidade de acontecerá. Essa barrinha significa sabendo que aconteceu D, né, ou seja, qual a probabilidade de acontecer o evento A, sabendo que aconteceu o evento D. Vai ser a probabilidade de acontecer o evento A, interseção, com acontecer o evento D, ou seja, aconteceu os dois ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade da condição, ou seja, de acontecer o evento D. Ok? Por exemplo, Uhum. aquele exemplo que eu dei no meio da aula. Tô cheio de foreshadow hoje. Qual é a probabilidade do Vasco ganhar sabendo que choveu? Choveu. Então você escrever isso, sabe? A probabilidade do Vasco ganhar é o A, sabendo que choveu, é D. Porque a condição é essa, é uma coisa que a gente já sabe. A probabilidade de, Uhum. ou seja, a chuva, aconteceu a chuva. Bem, como é que a gente faz essa conta? A gente vai ter que achar a interseção, ou seja, qual que é a probabilidade do Vasco ganhar e chover. De novo, Uhum. esse é um dado que pode ser dito no enunciado ou algo do Porque gênero. são dois dados. O São. ganho e a chuva. Uhum. Que, de novo, tem informações que o enunciado tem que nos dar. Ou a nossa pesquisa vai nos dar ao ponto que a gente vai fazendo a pesquisa. Dividido pela probabilidade de chover. Beleza? Então, com essas duas coisas, você encontraria qual a probabilidade do Vasco ganhar sabendo que choveu. É uma forma. É a forma que a gente mais usa. Beleza? Então tá, Uhum. eu achei bem legal. Agora você tem um materialzinho aí para dar uma estudadinha, beleza? Beleza. Estudarei Beleza. no final de semana e teremos aula semana que vem. Topzera. Então tá bom. Né? A gente se fala segunda. Tchau, tchau. Deus quiser, tchau, tchau. Amém.